Em relação aos sonhos dos seus filhos, você é um incentivador ou você é um assassino? Pesado, né? Bom dia, bem-vindos a mais uma live diária sobre criação de filhos, sobre família. Essa pergunta que eu fiz, muitas vezes nós pais, sem nem perceber o que nós estamos fazendo, nós nos tornamos uns assassinos de sonhos, uns ladrões de sonhos dentro da nossa própria casa. Nós assassinamos muitas vezes os sonhos dos nossos filhos, sem nem percebermos o que nós estamos fazendo, sem nem notarmos a atrocidade que muitas vezes nós estamos fazendo. Quero que você pare e reflita aí no seu lar, quando a sua criança, quando o seu filho chega com um sonho. E, gente, quando a gente fala de sonho de criança, pode vir qualquer coisa. Pode vir qualquer coisa. Coisas, às vezes, até na nossa cabeça, na nossa limitação adulta, porque adulto vai passando o tempo, ele vai desaprendendo a sonhar. Ele vai se apegando tanto à questão racional que ele desaprende a sonhar. As crenças limitantes já estão tão arraigadas que muitas vezes nós adultos deixamos de sonhar. Mas e quando uma criança sonha? E quando o seu filho quer sonhar? Qual que é a sua postura diante do sonho do seu filho? Você é um incentivador? Você incentiva ele, vai lá, vamos, vai dar certo, me fala mais sobre o seu sonho? Ou você é um assassino de sonho? Fala, deixa de ser bobo, menino, larga de ser ridículo, isso não existe. Ô menino, isso é difícil demais, e vem para a realidade. E às vezes com essa desculpa, tá? Com essa historinha de não, eu tenho que ensinar o meu filho a ser realista, eu me torno um assassino de sonhos, um assassino silencioso de sonhos. Silencioso assim, eu não estou falando que eu estou matando o sonho, mas eu estou com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com as minhas reações diante dos sonhos dos meus filhos. Isso é tão sutil e tão imperceptível. E nesse momento eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não estou aqui julgando pais e mães que fazem isso, não. Eu já fiz isso em alguns momentos, se bobear, faço isso ainda em alguns momentos, porque é um processo, é uma construção que a gente tem que ter a cada dia de se libertar desse hábito velado. É um processo, é uma construção que a gente tem que ter a cada dia de moldar, de reconstruir, de reprogramar nossas próprias crenças na forma de enxergar sonhos, se permitindo sonhar. Quando a gente se permitir sonhar, quando a gente se permitir o novo, quando a gente se permitir conectar com ideias novas, conectar com o aparentemente impossível, a gente vai conseguir olhar para as ideias dos nossos filhos com mais abertura. Quer ver um exemplo bem prático disso? Acredito que todo mundo já viu, se não viu, veja para ontem o filme A Procura da Felicidade. Filme maravilhoso, maravilhoso. Acho que todo ser humano deveria ver esse filme, independente de ser pai ou mãe. Mas tem um momento que o pai, que é o Will Smith, ele estava jogando basquete com o filho, sei lá, o filho devia ter uns 7 anos, não sei, não lembro com exatidão. Mas ele estava jogando basquete com o filho, e o filho todo animado, jogando basquete e tal. De repente o filho joga a bola e fala assim, olha papai, eu sou o melhor do mundo, eu sou o campeão, alguma coisa assim. Aí o pai olha para o filho e fala assim, ó meu filho, quando eu jogava basquete, quando eu era criança, eu era muito abaixo da média. E eu acho que você também não vai ser tão bom assim não. Então se fosse você, não ficava preocupado em ficar batendo essa bola e jogando ela o tempo todo não, tá? E aí nisso o pai jogou a bola pro filho, o filho desprezou a bola. O filho meio abatido, meio entristecido, ele isolou a bola. E aí o pai percebeu aquilo. E aí o pai chegou perto do filho e falou com ele algo mais ou menos assim, nunca deixe ninguém falar o que você pode e o que você não pode, nem mesmo eu. Muitas pessoas vão querer falar na sua vida o que você pode e o que você não pode fazer. Não deixe isso acontecer, mesmo quando for eu que disser isso. Olha que interessante o que esse pai fez, né? No primeiro momento, ele sabotou. No primeiro momento, o filho trouxe ali, olha, eu quero ser o melhor jogador de basquete do mundo. No primeiro momento, esse pai, de uma forma automática, de uma forma ali, ô filho, esquece isso, negócio de jogar bola, jogar basquete, isso é para poucos, não é para gente. Mas depois ele percebendo o que ele fez, ele teve esse insight, né? Ele teve esse estado de presença ali, de perceber o impacto da ação que ele tomou, ele foi lá e corrigiu, ele tentou corrigir. Ou seja, às vezes a gente consegue corrigir na hora, às vezes não, às vezes o estrago
foi feito ali, a gente nem percebeu. Mas a ideia é essa. Olha como é que ele fez. O filho falou, você é o melhor jogador de basquete do mundo. E o pai, não, você não vai ser, esquece isso. Por que que o filho não pode ser o maior jogador de basquete do mundo? Por que que o filho não pode ser o que ele está falando ali naquele momento? Por que que eu, com a minha mentalidade adulta ali, com crenças limitantes, com minhas dores do passado que eu não trabalhei ainda, com meus fantasmas anteriores, eu vou massacrar o sonho de uma criança? E aí, para a gente conseguir lidar com isso, gente, toda live eu falo isso aqui, e vou falar sempre, porque é o caminho para a gente se tornar pais e mães melhores, é a gente saber lidar com as nossas dores interiores, com os nossos fantasmas. É difícil a gente conseguir ser um pai, uma mãe pleno, presente, aquele pai participativo, aquele pai, aquela mãe que realmente joga o filho para cima, que cria adultos fortes emocionalmente, felizes emocionalmente. É muito difícil a gente trilhar essa jornada se a gente não trabalhar as nossas próprias dores, os nossos próprios fantasmas, e são muitos, são muitos. E aí eu não posso empurrar isso para debaixo do tapete, porque isso vai afetar no relacionamento com o meu filho. Eu não posso empurrar minhas dores, tampar com a peneira, esse sol que vai afetar o relacionamento com o meu filho. Então eu tenho que olhar para as minhas dores. Esse é um passo muito importante. Vocês já me viram falando isso aqui em várias lives e eu vou continuar falando isso sempre. A gente tem que olhar para as nossas dores. E aí, trazendo para o tema de hoje, quando eu não olho para as minhas dores, quando eu não olho para as minhas limitações, eu transfiro minhas limitações para os meus filhos. Eu transfiro minhas limitações para essa preciosidade que são filhos. E aí, olha que interessante. A criança traz um sonho, a criança traz algo assim. Gente, para a criança não existe impossível. Quanto mais nova, então, menos impossível existe. A criança traz aquele sonho, traz aquela ideia na cabeça dela genial, e eu mal escuto, primeiro eu mal escuto o que a criança trouxe, e já dou uma resposta que denigre aquilo, já dou uma resposta que rebaixa aquilo. Ah, isso é besteira. Igual o filme, né, que eu citei. Ah, você nunca vai conseguir isso. Não, eu era ruim, você vai ser ruim também. Gente, isso é muita limitação. Mas entenda, eu não estou aqui julgando nenhum pai ou mãe, eu só quero trazer consciência a esse fato. Porque muitos de nós, a maioria de nós, nem percebe que está fazendo isso, que está massacrando os sonhos dos filhos, que está massacrando a autoestima dos filhos. A gente está massacrando as crenças de capacidade dos nossos filhos. Sabe? A gente está falando para eles até onde eles podem ir. Quem somos nós para falar até onde nossos filhos podem ir? Quem somos nós para falar até onde os nossos filhos podem alcançar seus sonhos? Quem somos nós? Nossa função não é essa, nossa função é fortalecer essas crianças. Nossa função é inserir crenças, ajudar a formar crenças fortalecedoras nessas crianças. Porque muitas vezes eu vou querer falar para o meu filho que ele não pode realizar tal sonho baseado na minha limitação. Ou seja, eu estou implantando no meu filho a minha limitação muitas vezes. Então, quando se trata de sonhos de filhos, ou a gente está incentivando ou a gente está assassinando. Não vem com essa de, eu preciso ensinar meu filho a ser realista. Para, isso é uma historinha que às vezes a gente conta para colocar uma roupagem bonita, uma embalagem bonita na minha crença limitante para eu transferir ela para o meu filho. É uma historinha que eu conto. Entende? E aí isso vem camuflado, gente, muitas vezes de sermão, isso vem camuflado às vezes de piadinha, quando a criança traz uma ideia, uma ideia bacana, uma ideia diferente, uma ideia esquisita até, por que não? Quantas grandes ideias que a gente vê na humanidade hoje nasceram de ideias aparentemente ridículas? Quantas e quantas? Mas só que assim, é claro que o meu filho vira e fala assim, papai, eu vou, igual uma que eu já escutei, né, dos meus filhos, papai, eu vou criar o carro voador. Gente, sabe o que é legal? Como é que a gente deve se posicionar? Como é que seria uma forma saudável de se posicionar diante de frases como essa? Eu faço isso muito aqui em casa, sabe como eu faço? Eu olho para a ideia da criança, eu escuto, eu aprecio, e eu falo assim, filho, que interessante, fala mais sobre sua ideia. Gente, é só isso que a gente precisa fazer. Fala mais sobre a sua ideia. A gente precisa deixar a criança dar vazão. A gente precisa deixar a criança dar vazão a esse turbilhão de ideias que elas têm. E elas têm muitas. Porque se eu fico o tempo todo, papai, eu vou inventar o carro voador. Eu falo assim, deixa de ser ridículo nisso. Não existe, nunca vai existir. Entende como é que eu barro aquele fluxo de ideias, que eu deixo de dar vazão àquele fluxo criativo da criança? E são nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas pequenas ações
que aos poucos ou eu estou incentivando ou eu estou assassinando essas ideias, esses sonhos dos nossos filhos, dos meus filhos, né? E quer ver um exemplo prático de como a gente pode fazer isso também? Eu vou dar exemplo da criação dos meus filhos. Eu tenho 3, de 14, de 12 e de 2 anos. E eu lembro de uma situação que a minha filha, ela adora pet, adora bichinho de estimação, tal, adora assistir vídeos sobre isso. A gente já teve bichinhos de estimação, mas aí questões aí, hoje a gente não tem mais. A gente mora no apartamento, 3 crianças, e aí, enfim, o espaço físico, enfim, a gente não tem. Mas ela continua adorando. E ela assiste vídeos, e ela gosta de quando a gente, igual aqui na casa da minha sogra, onde a gente está agora, né? Tem um cachorro, ela adora ficar horas brincando com esse cachorro. E aí um dia a gente conversando sobre sonhos, sabe? Perguntando, ô filha, o que você quer ser quando você crescer? Aquela pergunta, né? Que a gente já ouviu e hoje a gente faz. E aí minha filha virou e falou assim, eu quero trabalhar com pet shop, papai. Eu falei, que interessante. Olha para você ver a limitação. A minha limitação como adulto naquela hora. Virei e falei assim, que interessante, filha. Você quer fazer como é que chama? Veterinária? Você quer fazer veterinária? Você quer cuidar de bichinhos? Ela, não, papai, eu quero ser dona de uma rede de pet shops. Eu falei, uau, filha, me fala mais. É só a gente falar essa frase, gente. Me fala mais sobre o seu sonho. Deixa a criança dar vazão, deixa a criança falar sem a gente julgar, sem a gente colocar nossas travas no sonho da criança, sem a gente colocar nossas barreiras, nossas limitações. E ela começou a falar que quer ter uma rede de pet shops, uma unidade em cada país, um negócio de tamanho assim, tamanho assado, e foi falando, e quer todo tipo de bicho, e foi falando, e foi falando, e foi falando. Filha, que legal. Filha, eu acho que o seu sonho vai se tornar realidade sim, viu? Tem grande chance, você é uma menina muito inteligente, muito especial, eu tenho certeza que se você colocar energia nisso, você vai conseguir realizar muita coisa. Ou seja, é só você deixar a criança dar vazão, e você não vai mentir para a criança, você não vai mentir falando no sentido assim, sei lá, que eu tenho certeza que ela vai realizar isso, não, você não tem certeza, mas você pode valorizar as qualidades da sua igual no caso da minha filha, eu falei com ela, filha, você é incrível, eu tenho certeza que se você colocar energia nisso, isso pode sim se tornar uma realidade. Eu falei, alguma mentira, pessoal? Eu tirei minha filha da realidade? Isso é mais pura verdade. Qualquer um de nós, se colocar energia e todo o nosso potencial em um projeto, ele vai se tornar realidade. E vai, a chance é muito grande. Então foi isso que eu falei com a minha filha. Primeiro eu deixei ela dar vazão. Fala bastante. Gente, ela falou detalhes. Vocês não têm ideia. Ela falou detalhes do sonho dela. Ela falou assim com riqueza de informações. É só isso que a gente tem que fazer, gente. Deixa a criança dar vazão à criancice. Deixa a criança dar vazão à pureza. Deixa a criança dar vazão a essa habilidade de sonhar. Vamos aprender com nossos filhos a sonhar de novo. Em vez de bloquear os sonhos deles, em vez de cortar as asas deles. Gente, a criança ela tem uma pureza natural, ela tem uma criatividade natural. A gente tem muito que aprender com eles. Eu lembro que numa palestra com o Murilo Gun, lá em Brasília, assistindo uma palestra com o Murilo Gun, ele falou uma frase muito interessante. Eu não vou lembrar a frase na íntegra, mas é mais ou menos assim, ó. É a criança que escolhe a brincadeira. Sabe? Quem sabe se é divertido ou não é a criança. Aí ele deu um exemplo, olha, minha filha estava brincando com um cano, sabe, cano de PVC, cano de construção, um cano todo sujo. Quem sou eu para virar e falar com ela assim, para de brincar com isso não é legal. Eu falei, como não é legal se a menina está divertindo? Mas vai sujar, suja limpa, suja lava. Entende? Aí muitas vezes eu estou vendo a criança brincar com alguma coisa, sei lá, com uma garrafa PET, meu caçulinha de 2 anos, ele adora brincar com garrafa PET. E a hora que ele pega uma garrafa PET vazia, ele sai empurrando aquilo pela casa, chutando e bate na parede, faz um barulho, faz... Gente, para mim é uma garrafa PET boba, sem utilidade nenhuma. Para criança aquilo é um universo de possibilidades. Entende? Para criança aquilo, sei lá, é uma bola, é um foguete, sei lá, é o que ela quiser. Entende? E ali daquela vazão de criatividade podem vir ideias sensacionais. E aí foi interessante que essa ideia da minha filha, né, esse sonho que ela deu vazão, que ela compartilhou comigo, e eu sou grato por isso. Eu sou grato por meus filhos compartilharem os sonhos comigo, porque eu deixo eles falarem, eu dou vazão. E é isso que é interessante, porque quando a gente deixa a criança dar vazão, ela vai trazer mais. Ela vai trazer para nós pais, olha que interessante. Eu não vou ficar sabendo assim, pelo acaso, pela internet, ou por um amiguinho, ou por um outro parente, que a minha filha tem tal sonho. Não, ela trouxe para mim.
Olha que legal, quando a gente deixa as crianças darem vazão aos sonhos e à criatividade, eles passam a confiar na gente. Olha que bênção que isso é na vida de um pai e de uma mãe, é ter um filho que confia na gente. E aí, se eu deixo a criança dar vazão, se eu deixo a criança ser quem ela quiser ser, se eu deixo a criança ser criativa, como ela naturalmente já é, eu incentivo ela. A mensagem que eu dou para ela é assim: filho, filha, pode vir falar comigo, tá? Tô aqui para te ouvir, tô aqui para te apoiar, tô aqui para te orientar. Não para ridicularizar, não para te julgar, não para te condenar. Entende? A criança vem, ela se sente pertencente, ela se sente acolhida, e aí ela vai trazer cada vez mais sonhos. E sabe o que eu fiz? Eu peguei minha filha um dia, estava só eu e ela. Eu falei assim: filha, vão ali num pet shop bem grande, tem uma rede de pet shops aqui em Belo Horizonte, tem várias unidades, acho que é Pets que chama, e são lojas grandes, bem grandes. E aí eu falei assim: filha, vamos passar num lugar comigo? Ela, onde que é? Eu falei: surpresa. Gente, quando eu estacionei no estacionamento do Pets, essa menina regalou o olho: a gente está no Pets! Ela já conhecia. Porque ela pesquisa sobre isso, ela olha sobre isso na internet, ela sabe que o Pets é muito grande. Ela, papai, que legal, a gente está no Pets. Ela começou a gritar, ela começou a ficar eufórica. E aí a gente desceu do carro, ela segurava a minha mão, gente, ela saltitava, ela pulava de alegria. E aí a gente só andou pelos corredores. Vocês têm noção? A gente não comprou nada no sentido assim de eu não queria dar nada para ela, eu não queria consumir nada ali. A gente tem pet hoje em casa, mas ela andava pelos corredores e tudo chamava a atenção dela, tudo. Não era só os bichinhos. Aí eu fui entender ainda mais o sonho dela. Sabe, ela olhava uma gaiolinha de um bichinho e ela ficava encantada. Ela olhava um pacote de ração, ela ficava encantada. Ela olhava sei lá, uma coleira, ela ficava encantada. E ela via os bichinhos, ela ficava encantada. Ou seja, além de dar vazão, a gente pode estimular. Se amanhã ou depois não for mais esse sonho que a criança quer, ok, gente, minha filha hoje tem 12 anos, isso foi há mais ou menos 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. Ela hoje está com 12. E se quando ela tiver 18, ela tiver outro sonho, beleza, vamos entender esse sonho, vamos dar vazão a esse sonho. Vamos ver o que vai acontecer desse sonho. Entende? Não é uma questão assim não tem que ser tudo agora. Sabe? Não tem que ser decidido agora, com 12 anos de idade. Muito pelo contrário, tem muita vida para acontecer. Então a questão é só dar vazão. É só deixar a criança ser criança. É só deixar a criança colocar isso para fora sem se sentir julgada. É só a gente permitir que a criança manifeste as suas ideias, manifeste a sua criatividade, sem o nosso filtro limitante, sem o nosso filtro limitador de adulto, sem as nossas crenças limitantes interferirem tanto. E sabe o que é interessante? As crianças dão sinais. Elas dão sinais de várias habilidades, habilidades únicas. Elas dão sinais maravilhosos dessas habilidades. Só que muitas vezes eu massacro isso. Eu critico, eu julgo, eu condeno, e aí essas habilidades vão sendo escondidas, elas vão sendo ali massacradas. E muitas vezes isso pode gerar uma frustração lá na frente. E basta a gente deixar a criança ser criança. Sabe, muitas vezes nós pais ficamos com aquela assim: eu tenho que ter uma resposta para tudo. Não, a gente não precisa ter uma resposta para tudo. Muitas vezes basta a gente não atrapalhar, que já é uma grande ajuda. Isso é real. Muitas vezes só da gente pedir a criança para falar mais, a gente já está sendo de grande utilidade. A gente não precisa ter uma resposta. Sabe, a gente não precisa ter uma frase pronta para tudo que a criança fala. Muitas vezes só de eu falar assim: interessante, filho, me fala mais sobre isso. A criança muitas vezes só quer o seu ouvido e a sua atenção. Sabe, eu percebo lá em casa a gente faz as tarefas domésticas juntos, né? Depois do almoço, sempre cada um tem uma tarefa, um lava, o outro seca, o outro arruma a mesa, o outro arruma o fogão. A gente faz isso em família ali, eu, a esposa, os 2 filhos mais velhos. E o quanto é interessante quando a gente está fazendo tarefas juntos, o quanto os meus filhos falam sobre coisas deles, sobre interesses deles. E aí é um combinado que eu e minha esposa a gente deixa as crianças falarem. A gente nunca tem aquela assim: ai, tô cansado de ouvir disso, ai, tô... Entende? A gente deixa a criança dar vazão, a gente deixa a criança falar sobre os sonhos dela, sobre o desejo dela, e a gente escuta. Ou seja, muitas vezes é simplesmente emprestar o nosso ouvido. Mas quando a gente emprestar o nosso ouvido, que seja sem filtro, sem julgamento, sem que a minha forma limitada de ver o mundo, sem que eu transfira isso para os meus filhos. Deixa a criança sonhar, deixa a criança dar vazão. Quer ver um outro fato muito interessante? O apartamento que a gente mora hoje
É no 17º andar de um prédio. São 18 andares, a gente está no penúltimo. E é interessante que a gente reformou o apartamento antes de mudar. E aí um dia minha esposa estava lá com os meus 2 filhos mais velhos. Na época eles deviam estar com uns 10 anos, mais ou menos, 11 anos, mais ou menos isso. E aí minha esposa estava ali conversando com os pedreiros e tal, ajeitando providências da obra. E aí os meus filhos estavam lá no apartamento, andando, né, pelo apartamento. E aí quando foi na hora de descer, ela deu falta do Davi, o nosso mais velho, né? Falou, cadê o Davi? Cadê o Davi? Não achava, olhou em todos os cômodos, não achou o Davi. Mas o prédio, ele tem portaria 24 horas, ele tem, né, sistema de câmera, enfim, a gente estava... E ele já tem uma idade que ele não vai, assim, ele vai saber se situar, né? E beleza, minha esposa desceu, pegou o elevador, desceu, 17º andar, desceu até a garagem e não achou o Davi lá na garagem, lá no playground, foi na piscina, não achou. Foi nas áreas comuns ali, na área de lazer, não achou o Davi. Ela decidiu ficar lá perto do carro esperando, porque ele ia aparecer ali. Perguntou na portaria, não saiu, ok, vamos esperar ali no carro. Daqui a pouco chega o Davi, assim, ó, esbaforido, gente. Aí ela falou assim, Davi, onde é que você estava? Aí ele falou assim, eu fui, mamãe, batendo em todos os apartamentos para ver se tinha criança para brincar comigo. Eu não estava presente nessa cena, gente. Mas quando a minha esposa me perguntou, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, você não brigou com ele não, né? Ela, uai, por quê? Eu não podia brigar? Eu falei, claro que não. Imagina esse menino com 18, 19 anos com uma ideia sensacional, batendo na porta das diversas empresas, pedindo parceria, pedindo patrocínio. Olha que surreal, olha que fantástica a iniciativa dessa criança, gente. Olha que criança criativa. Ela surgiu uma demanda na vida dela, quero brincar, não tem criança, estou aqui vendo essa coisa de obra, não, quero brincar. E ele foi lá e agiu. Claro que a gente conversou com ele, a gente orientou ele, filho, sua atitude foi bacana, mas você poderia ter avisado a mamãe, você poderia ter conversado com a mamãe. Entende? A gente orientou sem massacrar a iniciativa dele. Porque a iniciativa dele, gente, foi fantástica. Eu particularmente achei fantástica. Fiquei imaginando esse menino adolescente, final da adolescência, adulto, correndo atrás de parceria, correndo atrás, batendo na porta de pessoas aí para comprar a ideia dele. Olha que legal a iniciativa. Ou seja, aquilo que eu quero que meu filho seja lá na frente já começou agora. E a minha postura diante desse já começou agora vai interferir lá na frente. Entende como é que funciona? Então vamos deixar as crianças darem vazão a toda essa criatividade, a toda essa capacidade, a todo esse potencial. Entende? Para que eles não virem adultos que ouçam aquela famosa frase assim, nossa, você tem tanto potencial. Gente, ô frase infernal, ô frase do mal essa. Se você está ouvindo de muitas pessoas que você tem grande potencial, você não está realizando. Quem escuta o tempo todo assim, você tem tanto potencial, você não está realizando. Você só tem o potencial para realizar, mas ainda não realizou nada. Então, se você está ouvindo muito essa frase, você tem tanto potencial, talvez você esteja precisando agir mais na sua vida. Talvez você esteja precisando realizar mais na sua vida. Então, não vamos fazer isso com os nossos filhos. Não vamos fazer com que os nossos filhos lá na frente, lá na fase adulta, eles se tornem adultos com potencial. Vamos fazer com que os nossos filhos, vamos estimular que os nossos filhos sejam adultos que realizem, que conquistem. E para isso a gente tem que começar a agir agora. Na criação dos nossos filhos, a gente tem que deixar eles darem vazão aos sonhos, vazão às ideias, estimular essa criatividade das crianças, estimular essa capacidade de criação, essa capacidade de invenção, essa capacidade de ignorar o impossível. Gente, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro uma vez, também já... Vocês vão ver que os casos dos meus filhos aqui, eu já falei em várias vezes, mas eles se enquadram em várias questões. E foi uma vez que foi muito interessante, eu mandei meu filho tomar banho, já estava na hora do banho, eu falei, filho, vai tomar banho, está na hora. E ele, ô papai, tá terminando aqui o que eu tô vendo na televisão, deixa eu terminar. E quando a gente olhou, faltava uns 40 minutos ainda. Eu falei, filho, não tá acabando, vai demorar, eu quero que você vá tomar banho agora, senão vai ficar muito tarde, você tem que dormir. Ele, não, papai, deixa ele insistindo. E eu calmo e sereno, falando, não pode. Não, deixa não. Por fim, gente, aquela queda de braço, eu tranquilo, virei para ele e falei assim, filho, eu admiro demais sua persistência, viu? Ele olhou e falou, como assim, papai? De que você está falando?
Falei, cara, olha como é que você é persistente. Eu te falei alguma coisa e você está aqui persistente no que você quer. Você está persistente, você tá insistindo aqui, você está focado no que você quer. Cara, admiro isso muito em você, viu? Legal demais. Ele, obrigado, papai. Posso terminar de ver? Eu falei, não, filho, vai tomar banho. Aí a gente deu risada junto, ele foi tomar banho. Mas é aquela questão de valorizar o que a criança tem. Entende? Naquele momento ali, por mais que talvez a minha crença limitante ali, talvez as minhas dores do passado, as minhas questões não resolvidas, talvez me levassem a gritar com ele e falar assim, já te mandei tomar banho, menino, vai agora. Ou seja, em vez de estimular algo positivo na criança, eu estava massacrando a autoestima dela. Entende? Então a gente tem oportunidades o tempo todo de observar esses pequenos detalhes, sabe? De pegar o que já tem de bom, o que já tem de positivo nos filhos e valorizar, incentivar e permitir que eles deem vazão a isso. Para que os nossos filhos, vou repetir, para que os nossos filhos não sejam aqueles adultos que escutem essa frase, você tem tanto potencial, tá? Mas que os nossos filhos escutem aquela famosa frase, nu, que cara incrível, que menino incrível, olha só como é que ele realiza, olha só como ele é proativo, olha só como ele faz acontecer, olha só como ele age, para que eles escutem muito mais isso, para que eles escutem muito parabéns, ao invés de você tem potencial, para que eles escutem muito mais te admiro, sou seu fã, do que você tem grande potencial. Gente, escutar você tem grande potencial, quando eu escuto essa frase, eu olho para mim mesmo e falo assim, caraca, tem alguma coisa errada, não estou realizando, tô aqui, grandes ideias, grandes possibilidades, mas não estou realizando nada. Pense nos grandes realizadores. Se você falaria para ele assim, você tem grande potencial, sabe? Pense, sei lá, no Tony Robbins, no Paulo Vieira, no Steve Jobs, no Bill Gates. Se você vê pessoas virando para eles e falando assim, você tem grande potencial. Não, você vê a gente falando dessas pessoas assim, nossa, esse cara é fantástico. Esse cara é maravilhoso. Ou seja, pessoas que realizam, elas contagiam, pessoas que realizam são admiradas, pessoas que realizam são seguidas, pessoas que realizam impactam o mundo, impactam outras vidas. E se a gente quer que os nossos filhos sejam dessa forma, vamos aprender a estimular os seus sonhos agora. Vamos aprender a estimular o que é de bom neles agora, sem massacrar, sem transferir para eles as nossas limitações. E para isso a gente tem que entender que a gente tem limitações. A gente precisa olhar para essas limitações. Olhar com bondade, olhar com acolhimento, e não com culpa, não com raiva, não com o que te aconteceu no passado e revoltar com isso. Não, vamos olhar com bondade, vamos olhar com compaixão para a gente mesmo. Entender que as nossas limitações fazem parte do que a gente é, fazem parte do que a gente é agora, mas não precisam continuar fazendo parte, entende? A gente não precisa trazer isso para a nossa identidade, a gente pode entender que foi o que nos foi útil lá atrás, mas que não precisa ser útil agora. Eu não preciso transferir isso para os meus filhos. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês que estiveram aqui. Muito obrigado a você que está vendo esse vídeo editado, gravado. Editado não, que eu não edito. Terminou, eu já coloco lá no feed do Instagram. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo. E se você entende que essa mensagem fez sentido para você de alguma forma, envie essa mensagem, envie esse vídeo para quantos pais e mães você quiser, para quantos mais pais e mães você entende que possam ser beneficiados com esse conteúdo, envie esse vídeo, ele vai ficar gravado no meu feed do Instagram, do Facebook, e a gente vai conseguindo propagar essa corrente, essa corrente do bem aí de ajudar famílias. Todos os dias, às 8 da manhã, estarei aqui ao vivo, e esse vídeo vai ser postado no meu Instagram também. Não tenho intenção de só deixar ver quem estiver aqui, não. Quanto mais pessoas puderem assistir, mais pessoas a gente vai alcançar. Tá bom? Meu amigo Leandro, obrigado. Obrigado, amigo. Leandro sempre presente aqui nas nossas lives. Grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado, amigo. Obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser. E amanhã às 8 a gente se vê aqui de novo. Beijo no coração.